Olá, meus amigos moratenses. Hoje, uma live importante do nosso aprendizado sobre o contexto da situação atual e, principalmente, usando da força da academia, da experiência dos nossos professores aqui no nosso município. E hoje temos a grande satisfação de dialogar aqui com o moratense, em especial, professor Sidão, professor Cido, lecionou por muito tempo na escola Rogério Levorim. O professor Cido, pelo que falou anteriormente, está se aposentando, quase se aposentando, mas a nossa grande felicidade é ter e contar com essa grande experiência. Não é isso, professor Cido? Seja muito bem-vindo. Tá, obrigado. Uma boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer estar participando aqui com vocês nesse momento que é mais um momento histórico da humanidade. E é importante que nós passemos para as pessoas algumas questões históricas que são extremamente importantes para a gente poder discutir e ver, né, que esse momento vai acontecer também em outras épocas, tá? Mas isso aí vamos deixar para daqui a pouco. Tá certo, professor. Então, que grande felicidade. Professor Cido, o senhor lecionou história, leciona história, não é isso? Sim. Muito bem. Então, professor, na história da humanidade, já houve epidemias como essa? Como é que é isso no perfil, na linha histórica do planeta, do mundo? Tá. Como é que ocorre isso? Epidemias ou grandes acidentes ou incidentes e tudo mais, eles ocorrem em qualquer momento da história, né? E nós vamos ver, por exemplo, a epidemia de cólera, que matou várias pessoas. Na Idade Média, nós temos um problema muito sério, que foi a questão da higiene, que não havia na época. E hoje nós estamos vendo, por exemplo, que tudo que é falado é relacionado à higiene em relação à epidemia, pandemia. Então, o que aconteceu na Idade Média? Tá? Que metade da população, maior parte da população da Europa acabou morrendo. Tá? As pessoas não tinham higiene, tanto, por exemplo, que tudo era feito na rua. As pessoas usavam um tipo de um pinico, né? Vamos supor, embaixo das suas camas, e depois ia lá e jogava na rua. O lixo jogado na rua, proliferação de ratos, sujeira, provocou a chamada peste negra, que matou várias e várias pessoas na Europa na Idade Média. Então nós vamos ver que o mundo conhecido daquela época, tá, teve um problema muito sério, tá? E foi tão sério, que esse problema não virou só um problema de saúde, mas virou um problema econômico, que estamos ouvindo na atualidade também sobre os problemas econômicos que há. Fome, as pessoas passaram a ficar sem empregos, e com isso o que aconteceu? Foi aí que aconteceu a expansão marítima e comercial. Não tinha como produzir ali, economicamente falando. O que eles começaram a fazer? Começaram a ir para outros continentes à procura de novos mercados. Aí vem o chamado termo mercantilismo, que é uma das preocupações que nós temos hoje em dia também, com relação a como que fica esse capitalismo nosso aqui, com toda essa doença, com boa parte da população ativa, com um problema muito sério de locomoção, né? Então nós vamos ver que os problemas, eles, na verdade, nós vamos ver que eles se repetem, tá? Só que eles tomam um outro enfoque por causa da época, por causa do período. A mesma coisa com relação à gripe espanhola, que na verdade, né, não foi bem ela é chamada de gripe espanhola, porque foram os espanhóis que divulgaram essa gripe, tá? Então muita gente pega e tem o estigma, a gripe espanhola, os espanhóis espalharam e tudo mais. É por isso, por exemplo, que hoje em dia, o que acontece? O Covid-19 foi colocado por quê? Para tirar o estigma da China, porque senão ia virar a gripe da China, né? E com isso a China ia ficar estigmatizada em todo o mundo. Por isso que chamamos de Covid-19, tá? Então, e muita gente hoje ainda está com essa cabeça, tem esse pensamento falando, não, mas olha o que a China fez com o mundo. Foi de propósito, não foi de propósito? É claro que não, que o vírus é uma coisa que existe na sociedade, sempre vai existir os vírus, eles passam por mutações, e ao passar por essas mutações, vão afetar a população de uma forma geral, em forma de doenças e economicamente falando também.
né? A cólera também, no mundo também matou muita gente, acabou com muita gente em vários períodos da história. Nós vamos ver a febre amarela, malária e muitas outras doenças que nós conhecemos hoje em dia matam muita gente. É que chega um momento que cresce de uma tal forma que vem a ecoar uma situação abrangendo muita gente, tá? Mas as epidemias e tudo mais, elas ocorrem. Hoje, pandemia, porque é o mundo inteiro, mas temos a endemia, temos e tal, que ocorre em um determinado local, ou numa determinada localidade. Em várias localidades nós temos esse tipo de problemas. Ah, que bacana. Interessante saber a diferença de endemia e pandemia. É bom refletir sobre isso, né, professor? Para entender essa contextualização de espaço, lugar, tamanho da extensão do problema, né? Porque a endemia é algo localizado, né? Agora, a pandemia já é relacionada, quando fala pan, a mundo, vem do latim, fala sobre o mundo, sobre a sociedade de uma forma geral, no mundo que nós vivemos. Bacana. Então, professor Sidão, na história já ocorre esses momentos, né? Agora, Sim. se o senhor tivesse que dizer algo diferente que tenha ocorrido nessa, especificamente agora, 2020, Covid-19, o que o senhor vê de diferente de todas as outras? Há algo que pode ser destacado, comentado? O que eu destaco como já tem se falado bastante, né? O corona é conhecido, já é antigo, os cientistas já o conhecem, mas ele passando por essas mutações, eles estão chamando agora de novo coronavírus, né? Por que novo? Porque a partir do que já havia, esse daí teve uma mutação e nessa mutação ele se transformou, né? E com isso, como ele sendo novo, ele é um desconhecido, mas conhecido da comunidade científica. Então, a nossa preocupação, qual é a diferença que houve? É exatamente o que nós estamos usando agora. Tá? Primeira coisa, a divulgação disso. Antes, a divulgação era mais lenta. Né? Hoje, a divulgação é muito mais rápida devido aos meios que nós utilizamos, que são os meios da internet, os meios das redes sociais, que fazem com que isso seja divulgado de uma forma muito mais rápida. E com isso, a preocupação aumenta, e com isso, as pessoas sabem que são poucos os lugares onde as pessoas não vão saber sobre esse tipo de doença. Tá? Uma das minhas preocupações hoje em dia, vamos dizer aqui no Brasil, é que nós temos um problema muito sério aqui. Tá? Qual é o problema sério que nós temos? O problema de saúde. Certo. E até se achar uma vacina, ou até se achar algo que venha combater esse vírus, o importante é a higiene. Nós temos muitas pessoas no Brasil que não têm água, né? E o nosso país é o país que mais tem água no mundo. A maior parte da água do mundo está onde? Está no Brasil. Por essa maior parte da água estar no Brasil, a gente fica preocupado porque a maioria da população, uma boa parte, não tem água. E com isso, a falta de higiene faz o quê? Faz com que as pessoas contraiam, a alimentação também deficitária, faz com que a imunidade das pessoas esteja baixa, e com isso acontece o quê? A disseminação. Por isso que o isolamento é extremamente importante, principalmente aqui no Brasil. Tem gente até que condena e tudo mais, mas a imunidade do nosso povo é baixa devido à falta de alimentação e devido também à questão da higiene, que não se tem muitas vezes, que tem pessoas que não têm nem o que comer e nem casas para morar, né? Então é uma situação muito difícil aqui no Brasil nesse sentido. Então a diferença tá? Afeta todo mundo e cada lugar ele tem uma adaptação em relação a essa doença. Tem gente que quer comparar, por exemplo, a doença aqui no Brasil com a doença em outros países, por exemplo. Não dá para comparar. Cada país eles têm que tomar as suas medidas de acordo com a realidade do seu povo, da sua população, né? Então, por exemplo, o Japão, um exemplo. Por que o Japão, nós não ouvimos quase falar sobre isso e tal? E o Japão fez eles pegaram e fizeram o quê? Isolaram somente as pessoas mais idosas e assim por diante. Não foi toda a população. Só que ele já possui uma higienização diferente da nossa, né? Onde lá no dia a dia o metrô, os ônibus e tal são extremamente limpos.
E o cumprimento deles também é diferente do nosso. O nosso é dar a mão, dar 3 beijinhos e tal. O deles é só fazer, né? Um fica em frente do outro, numa distância do outro, um abaixo, assim, em reverência ao outro e acabou. E é uma das coisas que nós estamos falando agora, dessa questão da proximidade. Então, são situações que, conforme o vírus, conforme a doença, cada povo vai se adaptando, e tem povo que estava já até mais adaptado do que antes. Por isso que lá a adaptação deles é diferente da nossa, né? Já a Coreia fez o quê? Para não chegar até lá. Começou a pegar e começou a fazer testes da população. Sem falar uma sociedade extremamente limpa, metrô limpo, ônibus limpo e tudo mais. A mesma coisa em Singapura e assim por diante. Então, a questão da higiene, essa nossa, vai afetar principalmente os países em desenvolvimento e os países pobres, por causa da questão da higienização. Tá certo. E olha que interessante, né, professor Cid? O senhor falou como a força cultural, num momento como esse, se manifesta, né? Que passa aí desde a forma de se cumprimentar, até mesmo um procedimento do valor e do cuidado ao saneamento básico. É interessante notar que as ODS, que faz parte da Agenda 2030, algo que o planeta todo precisa desenvolver, precisa trabalhar com seus objetivos de desenvolvimento sustentável, tem o objetivo 6, que é o saneamento básico, a água potável, né? Sim. E isso é fundamental como política pública, como desenvolvimento, porque numa situação como essa, é como o senhor colocou, tem países que estão à frente por conta de um recurso tão essencial como o saneamento básico, né? Veja só que interessante. Agora, professor Cido, para a história, né, a gente sabe que a linha, né, da avaliação histórica, ela provavelmente alguns julgamentos são feitos, só pode ser feito depois que o fato aconteceu, né, só depois de alguns anos. Mas o senhor, como historiador, o que o senhor acha? Como é que isso vai ficar registrado aí para a história do planeta? Quando daqui a 15, 20 anos, na sua experiência, em observar outros fenômenos, como o senhor acha que pode, e aqui a sua opinião também, né, um achar mesmo, como é que daqui a alguns anos a sociedade pode olhar para esse momento? Primeiro, a sociedade não vai ser mais a mesma. Vai ter uma transformação muito grande. A gente tem visto, voltando à questão da tecnologia, nós temos visto nos últimos anos que tem acontecido. Aulas em educação à distância, tá? Tem crescido bastante no Brasil e no mundo, e vai crescer muito mais. Parte econômica é a mesma coisa. Você vai ter poucas pessoas que vão estar indo para outro país, para outros lugares, por exemplo, para fechar acordos, grandes empresários, grandes executivos. Por quê? A tendência agora é tudo ser pela internet. E naturalmente, essa questão que nós estamos agora confinados, obrigados que nós estamos a estar distantes, porém perto, é isso que vai acontecer no mundo a partir de agora. Tá? É estarmos longe, porém perto, e tudo sendo feito através do meio tecnológico. Então, o medo que a humanidade tem, o medo que muita gente tem até desse nosso meio, que é o meio tecnológico, vai ter que, de uma certa forma, acabar. Por quê? Porque, a partir de agora, tudo vai ser assim. Vemos, hoje em dia, para vivermos, convivermos e tudo mais, o banco. Para nós irmos no banco, pagamos conta hoje em dia. Tudo pela internet. Há muitos bancos que estão fazendo o que hoje em dia? Que é interessante, estão virando bancos digitais. Né? Até os bancos tradicionais estão pensando em virar bancos digitais. Então, agora, a tecnologia vai estar muito mais presente ainda em todos os setores da sociedade. E, com isso, a sociedade vai ter que acostumar essa distância, tá? Porém próxima, através da tecnologia. Então, agora, por exemplo, com isso, as pessoas, de uma forma forçosa, estão tem que se habituar a essa nova situação. E agora não teve jeito. Tá? Porque chega uma hora que você vai explicando para as pessoas que isso vai mudar, mas as pessoas acham, isso vai demorar e tudo mais. Mas com a situação que nós estamos hoje, se não fosse o meio tecnológico, como que o mundo estaria agora? Como nós iríamos fazer? Tá? Pararíamos. Então, com isso, a sociedade vai ser muito mais tecnológica. Tudo que vai ser feito através dos meios tecnológicos, cada vez mais. A questão presencial, ela vai, de uma certa forma, diminuir a cada momento. Até que chegar uma hora vai ser tudo virtual,
livros virtuais, tudo nós vamos pensar vai ser virtual. E agora, essa situação vai acelerar esse tipo de processo. É verdade. É interessante o senhor colocando, né, professor, ver o poder do vírus, né? Um vírus que fez o mundo se reconectar, se forçar a organizar e usar ferramentas. É interessante, porque até então, grande parte do que estamos usando já tinha sido desenvolvido, tem Sim. alguns aplicativos que estão sendo feitos de modo emergencial, mas esses recursos estavam aí, mas até então, é como o senhor colocou, agora foi o vírus que falou, olha, você precisa utilizar. Como nem sabia, de certa forma, que os recursos aqui que tinha em casa era tão Sim. prestativo, né, para poder estabelecermos um momento como esse. Olha que coisa, né? A biologia explica, né, o poder de seres microscópicos, né, no caso, Sim. a força desse vírus. Gostaríamos que fosse de outra forma, né, professor Cido? Não assim, né? Gostaríamos que fosse, mas nós vamos ver que são esses momentos que o ser humano mostra a sua condição de único ser que consegue se adaptar em qualquer situação, não é? Os outros seres já não, mas nós, seres humanos, nós temos essa condição de nos adaptarmos conforme a situação. Por isso, uma situação como essa, nós estamos nos adaptando. Doloroso, extremamente doloroso, é claro, ninguém queria que fosse dessa forma, claro, mas a história ela sempre vai caminhar de acordo com esses momentos. Segunda Guerra Mundial, como que houve desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje em dia, foi acelerado com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, são fatos ruins que vêm, na realidade, para trazer coisas boas. Tá? Às vezes, vamos pasmar, por exemplo, e dizer os transplantes que nós temos hoje em dia, que salvam vidas, partiram de onde? A partir de experimentos que foram feitos na Segunda Guerra Mundial por alguém que foi extremamente ruim para a humanidade, que foi o Hitler, que fazia experiências com isso, com seus médicos, né? Pegando membros de um para o outro, de pessoas de uma para outra e tal, para fazer experiências, e com isso, por exemplo, foram desenvolvidos mais tarde a questão dos transplantes, tá? Que salvam muitas vidas. Então, uma questão ruim de uma pessoa considerada, e é ruim para historicamente falando, mas dos momentos de crise, dos momentos ruins, que a gente tira grandes conhecimentos e tira grandes aprendizados, né? E outra coisa, se não houvesse coisas ruins, a ciência também não cresceria. A ciência, o conhecimento não cresce. Porque a partir desse vírus agora, o estudo vai ser intensificado em cima dele, né? Ou em cima de outros vírus, e com isso o conhecimento vai crescendo. Então, as coisas ruins, infelizmente, nós vivemos das coisas ruins para que se tornem coisas boas mais tarde. É verdade, professor. Inclusive, que bacana, né? Eu até convido, né, os alunos que acompanham, as pessoas que gostam de ligar à ciência, entender que como a economia, a saúde, hoje as questões globais, tecnológicas, trabalham juntas, né? Até mesmo a função que a ciência tem em relação a atender necessidades da economia e entender que ter necessidade é algo que, quando é visto de forma oportuna, transforma, traz resultados positivos. Aquilo que é o empreendedorismo, né? Observar uma necessidade, procurar atender e desenvolver a economia, mercados, de modo a solucionar problemas, né? Isso é bem interessante. Então, professor Cido, agora, já quase fechando aqui esse bate-papo magnífico, eu acho que isso é muito bacana, né? Uma nova maneira de compartilharmos aí as informações, as suas considerações sobre tudo isso, né? Para a gente concluir. Sim. E nisso também eu gostaria que o senhor deixasse alguma indicação de filmes, daquilo que o cinema já nos trouxe, né? Um repertório do que o senhor pode compartilhar aqui com todos que nos ouvem, com a cidade, com o planeta, né? Porque hoje é interessante que esse vídeo pode ser visto pelo mundo todo. Vamos lembrar globalização, palavra tão falada e hoje em dia estamos participando dela, né? Dessa globalização. E essa globalização mudou o aspecto do mundo, né? E mudou extremamente. Ainda há pessoas ainda que acreditam, conversando com algumas pessoas, que falam, olha, mas, um exemplo, a China é comunista,
comunismo não existe mais. Desde o final da década de 80 e começo da década de 90, o comunismo não existe mais. Tá? O que existe são alguns conceitos do comunismo que nós utilizamos hoje no capitalismo. A China, por exemplo, é um país capitalista. Ah, mas o partido lá é o Partido Comunista. Hoje em dia não importa o nome do partido. A questão é o sistema que existe, que é o capitalismo. E esse capitalismo se adaptou ao quê? Em relação ao comunismo, a questão da igualdade. Qualquer país hoje em dia, para crescer e para ser um grande país, precisa ter a questão da igualdade. Igualdade do quê? De condições de trabalho, de condições de vida, de saneamento básico, que aí entra no índice de desenvolvimento humano. Não é? Se um país não tiver um índice de desenvolvimento humano, você pode produzir muito, mas se você não tiver esse índice de desenvolvimento humano satisfatório, vai acontecer o quê? Você não consegue chegar a ser um país desenvolvido. Então, a primeira coisa. Então, uma das coisas que a gente puxa do comunismo é isso, essa questão da igualdade, dar plenas condições para todos poderem produzir e para pessoas poderem ser melhor, né? Cada vez melhor. Então, o que eu dou, assim falo para vocês, assim, que tem de importante, né, nessa questão, é a seguinte. Tem um tem um filme chamado Krakatoa, Inferno de Java, também, que mostra o vulcão, uma sociedade e tal, destruindo a ilha de Java na Indonésia, e as pessoas preocupadas como iriam fazer diante daquela situação. Tá? Também tem o Inferno de Dante, tá? Que mostra claramente também algumas situações, as pessoas tendo que resolver, as pessoas terem que se ajudar para poder conseguir sobreviver. Também mostra como numa situação difícil o ser humano pode se unir para poder amenizar, não resolver, mas amenizar a situação. Tem um outro filme também chamado Terremoto, tá? Que demonstra, por exemplo, pessoas se ajudando, correndo, e até a preocupação da divulgação do fato ali, para não amedrontar mais e mais as pessoas. Tá? Embora estava acontecendo um terremoto, todo mundo estava vendo o terremoto, mas ao mesmo tempo as pessoas tinham que ter calma e ao mesmo tempo tinham que correr para salvar as suas vidas. É igual hoje, nós temos que correr para solucionar a situação, mas temos que ter calma para nossa vida. Embora tenhamos ter problemas econômicos, podemos ter recessão e tudo mais. Mas agora o mais importante que é? São as vidas, são as pessoas que a gente vai tentar preservar. Não vai acabar, mas pelo menos a gente tem que amenizar para sair melhor dessa situação. Que bacana, professor Cido. Olha, magnífico. À medida que o senhor foi colocando, eu lembrei também de uma produção do Jerry Diamond, Armas, Germes e Aço, que, inclusive, juntando, né, ele procura explicar essa força que existe entre observar o crescimento econômico e buscar esse equilíbrio, né? Porque quando se trabalha com uma economia que seja justa para todos, a justiça social tem qualidade de vida, tem o crescimento econômico, tem o fortalecimento do próprio sistema capitalista que, dentro dessa procura, desse esforço, é um sistema que se mostra interessante, né? Porque traz aí a inovação tecnológica. Então, que importante isso que o senhor colocou, porque se a gente ligar uma coisa com a outra, a presença do Estado para cuidar desse saneamento básico, dessas ferramentas, é essencial para um mundo melhor, para condições melhores e principalmente do trabalho, né? Porque o mundo do trabalho é aquilo que hoje realmente muitas pessoas estão preocupadas, né? Fala, e amanhã? Esse amanhã depende da condição de trabalho dele, né? Que bacana. Professor Cido, eu queria deixar uma consideração também no sentido da educação, né? Claro, por favor. Da importância da educação em tudo isso, na sociedade, porque a educação reflete em tudo. E nós temos que ver que a educação, ela faz parte da formação. A educação não é só informação, mas a educação é formação. Então nós temos que nos preocupar com essa questão da formação. E essa formação é que nos dá as condições necessárias para podermos entender todo esse contexto que existe na sociedade, não só nossa, como mundial. Não dá para um país viver isolado hoje em dia. Todo mundo precisa de todo mundo. Não adianta, como na Idade Média, alguns países da Europa vieram para a América,
Ásia e África exploraram que nem saber. Agora não. Você não adianta fazer isso, porque hoje nós temos a globalização, nós estamos ligados como se fosse um elo de uma corrente. E uma corrente fraca acaba com todo o elo. Então, mesmo o mais forte tem que se preocupar com o mais fraco, porque a fraqueza desse pode derrubar o mais forte. Olha só. Nossa, que bacana, professor. Eu acho que é uma grande oportunidade ver essa contribuição histórica aqui para a nossa formação, para a maneira como devemos seguir e olhar o mundo daqui para frente, né? Então, professor Sidão, muito obrigado por essa oportunidade, por estar aqui conosco. Ficamos felizes e tenha certeza que sua contribuição aqui será muito bem valorizada pelos nossos alunos, os moratenses, tantos aqueles que amam aprender, amam história. Enfim, hoje falamos um pouco do mundo, do planeta de maneira expressiva, que envolve a biologia, o contato humano, economia, tudo mais. Bom, quero deixar minhas considerações. Foi muito bom ter participado nesse canal e já falo para todos que estão aí ouvindo a gente aí para que estejam sempre aí conectados aí com esse canal, porque é de conhecimento, né? E uma das coisas que eu quero falar é um dos medos que a sociedade tem, que o mundo tem, é que a tecnologia vai substituir o ser humano. Jamais. Tá? A tecnologia sempre vai ser uma ferramenta. Como foram outras ferramentas, agora a tecnologia vai ser uma ferramenta para o ser humano. E alguns até colegas, professores, têm medo que a tecnologia nos substitua. Também não vai. O ser humano vai ser sempre importante para que o conhecimento venha a crescer. Jamais vai haver substituição. E sim vai haver um complemento. Então, se hoje nós temos uma forma mais presencial, no futuro as aulas serão EAD e tudo mais, mas a figura do professor vai ser importante para fazer o quê? Para estar mediando o conhecimento. A tecnologia não vai mediar nada, ela vai simplesmente pegar os dados, e esses dados aí que vão ser usados para a tecnologia, vão ser feitos pela tecnologia, vai chegar para a gente. E quem vai trabalhar isso, quem quer, com a tecnologia como ferramenta, professores e alunos, tá? Então, jamais isso vai acabar. Então, a questão agora é a mudança. Vai haver uma mudança muito grande, mas essa mudança nós temos que nos adaptar a ela. Não adianta que ela veio para ficar. E nós temos que nos adaptar. E tenho a certeza que conseguiremos nos adaptar muito bem ao que vai vir por aí, tá? Então, um abraço para todos. Obrigado por estar com vocês. Foi um prazer estar participando desse canal. Muito obrigado, professor Sidão, grande professor aí do Rogério Levorim, muitos anos de trabalho. Então, obrigado a todos e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Tchau.